Olá, pessoal, bem-vindos à Demais TV. Você está entrando no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vão vocês? Então, mais um programa. Estamos aqui, reunidos para este dia. É verdade. Vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores. Gratidão a Color Rendes em São Caetano do Sul. Leila Ribeiro Her, em Santo André. Doutora Cristine Carvalho, aqui em São Paulo, nossa dermatologista. Lucilene M. Magro. Jussara Moro, nossa esteticista. Tony Gandra, visualista. Deepak Sankaraveda, produtor da nossa vinheta. Denis, web designer, desenvolvedor do site www.programenigmas.com.br e o meu site www.soldegaia.com.br. Leila Ribeiro Her, em Santo André. A Leila merece, isso mesmo. É isso aí, pessoal. E vamos começar convidando você hoje às 21 horas com o tema Como sair da insatisfação? Você está insatisfeito? Então assista o programa de hoje na Rádio ECL, a Rádio da Consciência Livre, www.eclwebradio.net. E você pode também acessar todo o acervo dos programas anteriores no nosso canal no YouTube. Então você pode acessar Crom TV. Por lá você assiste mais de 600 vídeos à disposição de toda a nossa trajetória, assim como através do nosso site www.programenigmas.com.br. Bem, pessoal, é mais de 1,5 milhão de acessos e não são só 600 vídeos, não. A Kátia se equivocou, são 800 vídeos, tá? Então, mais de 600, é verdade, né? Temas correlatos à ufologia, espiritualidade e esclarecimento das massas, que é o mais importante neste momento. Bem, pessoal, eu gostaria de apresentar aqui, e foi a pedidos dos nossos internautas, o reverendo Rogério de Assis, da Igreja Anglicana aqui de São Paulo. Tudo bem, reverendo? Seja bem-vindo ao programa Enigmas. Gratidão pela presença. Muito obrigado. Uma honra ter sido convidado para estar aqui com vocês. Apenas uma correção, me permita, por gentileza. Claro. Sim. Eu sou da Igreja Anglicana de Santos. A de Santos, né? Certo. Nossa comunidade querida lá, que acaba de ser tombada como patrimônio histórico e cultural da cidade. Olha que interessante. Interessante. Mas para quem não sabe, o padre, aliás, o reverendo, ele esteve no programa do Faustão, que nós ficamos sabendo aqui agora, né, Kátia Gaia? É verdade. Ele oficializou uma cerimônia muito interessante de um câmera, né? Do programa do Faustão. Olha que interessante. Mas antes de começar a falar com o reverendo, que eu sei que você está morrendo de curiosidade aí, né? Nós também, porque o assunto aqui hoje é muito, mas muito sério. Eu gostaria que a Camila, a nossa produtora, colocasse o nosso vídeo que nós recebemos há pouco do nosso internauta. Isso aqui é só a entrada do canal, viu, que o pessoal mandou. Hi there. Uploaded video out of Mexico on July 18th, 2015. A reported slender alien climbing up and over the rooftop of a local home. I'm not going to show the first minute of this video showing the backyard swimming pool because, well, it's boring. But during this time, whatever was up on the roof didn't seem to care too much about the human right below it. Not until it was captured on cell phone video. The video had sound, but was later removed so we wouldn't hear the cues given to the naked dude on the roof. As far as the naked dude is concerned, this is a case of skewing the video in an attempt to make the guy appear to be alien-like. Everything on the horizontal plane is stretched out, the head, the neck, the arm, the upper right leg and the lower left leg. Everything on the Bem, pessoal, esse vídeo passou essa semana em todos os canais do México e ele está sendo considerado verdadeiro. O México tem a ufologia como uma totalmente uma aberto, ciência, né?
Então, todos os canais noticiaram, porque passou essa semana, foi captado essa semana e foi levado para os canais de televisão para uma análise. Então, nós estamos passando para vocês, não afirmando que seja verdadeiro o vídeo, vamos deixar bem claro, né? Mas que tem essa possibilidade de ser algo real. Perfeito. Bem interessante o ser, né? Diferente, né? Bom, mas eu quero fazer a pergunta que não quer calar para o reverendo. Reverendo, há pouco tempo, o Papa Francisco anuncia mundialmente que os alienígenas são bem-vindos. Qual a sua opinião como reverendo sobre esse assunto? Muito bem. Eu tenho acompanhado as notícias e, bom, eu creio que exista um consenso de que o Papa Francisco ele seja realmente bastante aberto e revolucionário numa linha de acolher o diferente e de entender que nós não temos o monopólio da ação de Deus, né? Eu gostaria até de ler um pequeno versículo bíblico, já que vamos relacionar também com a Bíblia, né? Aqui do Salmo 62, verso 63, ele vai dizer assim: minha alma está sedenta de vós e a minha carne por vós anseia como a terra árida e sequiosa sem água. Por que da leitura desse versículo? Porque eu acredito que essa busca toda pelo diferente nada mais é, na minha opinião, de teólogo também, desse anseio por entender a grandeza de Deus e a criação de Deus. E o Papa Francisco, ele faz esse pronunciamento bastante interessante durante uma missa, inclusive, em sua homilia, de que se um ET chegasse até ele e pedisse o sacramento católico, ou seja, o batizado, ele batizaria. Que maravilha, né, Kátia? Sim, eu espero que aconteça, porque nós estamos aguardando, né? Afinal de contas, Cristo dizia: há muitas moradas na casa do meu Pai. Como que você entende isso, reverendo? Olha, do ponto de vista da teologia, nós entendemos, e também apoiado pela ciência, porque nós não podemos entender em si a teologia como uma ciência do ponto de vista empírico, mas ela é uma ciência do ponto de vista de uma ciência do estudo da fé e do estudo de Deus, mas não de um Deus desconectado do universo e desse mundo, do nosso planeta Terra, mas um Deus de todo o universo, de todas as milhões de galáxias, sóis, estrelas, planetas, né? E falar de morada de Deus, falar de morada de Deus é pensar não exatamente no lugar físico, mas no lugar espiritual. E se existem muitas moradas, significa que essas muitas moradas são para muitas pessoas, e pessoas diferentes, de credos, raças, línguas ou profissões de fé, né? Então, essa afirmação do Papa Francisco, ela vai de encontro a essa verdade teológica, podemos dizer. Existem muitas moradas, sim, e todos somos bem-vindos, porque se partimos do ponto de vista de que tudo foi criado por um ser superior, se tudo é criação de Deus, todos somos criaturas e, portanto, merecedores dessa morada. Sem dúvida alguma. Que bacana, né? Reverendo, por favor, vamos falar alguma coisa ligada à ufologia, à Bíblia? Algumas passagens que você possa colocar para a gente? Vamos lá. Eu separei algumas passagens. Uma delas é o Salmo 104. Não vai dizer necessariamente sobre extraterrestre, né? Porque a palavra exatamente extraterrestre, ela não vai aparecer na Bíblia, né?
Isso de Gênesis a Apocalipse. A palavra extraterrestre não vai aparecer na Bíblia e, portanto, não há, ao que se saiba, apesar dos vídeos e de tantas aparições que nós temos vistos, não há, então, essa afirmação, essa certeza. Mas a Bíblia ela contempla não só o planeta Terra, mas toda a criação, toda a galáxia, né? Sim. Então, o Salmo 104, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: bendize a minha alma o Senhor, tu que és sumamente grande, Senhor de todas as coisas. Tu te cobres de luz e como de um manto estendes os céus qual uma cortina. Põe fundamentos nas águas, tu fazes das nuvens o teu carro e andas sobre as asas do vento. Tu que faz dos ventos os seus mensageiros e do fogo flamejante os seus ministros. E por aí vai. E quando falamos em mensageiros, já me vem automaticamente a ideia dos anjos, que são os mensageiros de Deus. E esses anjos podem ser extraterrestres? Olha, se nós pensarmos que extraterrestres são seres que não habitam o planeta Terra, forçando um pouco, podemos dizer que sim, né? Embora a Bíblia vá trabalhar em todos os textos, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, anjos como sendo portadores de uma mensagem, portadores de boas novas, ou até, vão dizer os teólogos, há um conflito entre entender os anjos como fora da própria manifestação de Deus. Seriam também próprias manifestações de Deus, aqueles a quem ele deseja se revelar, porque a Bíblia é palavra revelada. Vem cá, Tia Gaia. Você está gostando, né? Você aí está gostando, né, internauta? A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o programa Enigmas e queremos convidá-lo a participar deste programa. Você que é um terapeuta, você tem um produto, você é escritor, pesquisador contatado. Entre em contato com a nossa produção e saiba como participar do programa Enigmas. 11 3482 6381. Bem, nós temos um convite para você no próximo dia 25/7, a partir das 17 horas. Palestras muito interessantes no espaço, ali no Morumbi. Olha, então tem um ciclo de palestras de ciência cósmica. Então, você está convidado e você pode entrar em contato através do site que está aí, olha, espaçogaláctica.com.br.
O telefone para sua inscrição, 2592-1066. Cris de Pascoal, nosso querido Boris Petrovic e também Salvatore de Salvo. Estaremos lá para que você conheça um pouco mais do nosso programa e também do que eles têm a falar sobre ufologia. Vale a pena. É isso aí, eu vou voltar aqui com o nosso reverendo, que está maravilhosa essa pauta, né? Eu quero saber um pouco das estrelas. Aquela estrela de Belém, por exemplo. Reverendo, o que seria? Muito bem. Falar sobre as estrelas é bastante interessante também, porque as estrelas aparecem desde o relato da criação, no livro do Gênesis, quando então Deus cria todas as coisas. E ele diz então que as estrelas elas devem surgir como luzeiros para iluminar os caminhos e as noites, né? Então diz o livro do Gênesis que houve então uma manhã, uma tarde e uma noite. As estrelas em todo o Antigo Testamento, por exemplo, elas vão aparecer como sinais de contagem de tempo. Sinais de contagem de tempo. Sabemos que são astros, né? Quantas bilhões e bilhões de estrelas existem. E pulando para o Novo Testamento, na tua pergunta sobre a estrela de Belém, ela vai então aparecer com esse mesmo sentido do Antigo Testamento como um astro que conta um tempo, no caso um tempo de uma nova criação, de uma vida nova, de uma outra manifestação de Deus, que a teologia vai dizer que Deus é exatamente assim como Jesus é. Então a estrela ela vai sinalizar aonde está o Salvador, aonde está aquele que mudou o calendário, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Então ela tem esse sinal de contagem de tempo e no caso específico da estrela de Belém, de anunciar o nascimento de Cristo, que é então para os cristãos o Salvador. A pergunta que não quer calar, né, Kátia Gaia? Jesus Cristo seria um extraterrestre? Interessante essa pergunta. Os internautas pediram, tem que fazer, né, gente? Sim. Não. De modo algum, os cristãos vão crer nisso, porque aí nós podemos ir lá para os primeiros séculos da igreja, ainda no tempo patrístico, e falamos aí dos concílios de Niceia e de Constantinopla, 327, onde é composto então o credo niceno-constantinopolitano, que é a afirmação de fé absoluta daquilo que o cristão crê. Então, quando esta profissão de fé, quando esse credo se refere à pessoa de Cristo, ele vai dizer que Cristo foi gerado, não criado, consubstancial ao Pai, e por ele todas as coisas foram feitas. Significa que Cristo é Deus, é da mesma substância de Deus, e de maneira alguma um ser que surgiu como um extraterrestre. Correto. Kátia Guerra, você, né? Porque eu tenho um monte de pergunta aqui para fazer. Olha, assim, nós temos algumas pesquisas feitas sobre a questão até de Maria, né? Porque ela é a Virgem. Então, a concepção de Jesus, ela foi vista de forma normal ou não? A concepção de Jesus, ok. Sim, Maria, isso do ponto de vista cristão também, existem os dogmas, e eu como um reverendo anglicano, vale a pena dizer que a igreja anglicana, no que tange a Maria, a questão dos dogmas marianos, a igreja anglicana ela vai junto com a igreja católica apostólica romana, portanto, cremos que Maria ela foi e permaneceu sempre virgem, né? Ou seja, não houve nenhum tipo de relacionamento sexual carnal com o seu esposo adotivo, né? Com seu esposo adotivo,
e, portanto, seria por obra do Espírito Santo. E quando falamos em obra do Espírito Santo, tanto a gravidez como o nascimento de Cristo é mistério, né, e mistério de fé. Então, não imaginamos a questão puramente natural em Maria. Embora que se isso tivesse acontecido, eu penso que isso em nada mudaria Com certeza, né? a missão e o papel dela como aquela que portou o Salvador e, consequentemente, a própria missão de Cristo. Isso em nada mudaria. Com certeza. O papel dele é fundamental no nosso planeta. Uma pergunta. Temos mais algumas coisas que você tem a dizer do Papa, que eu sei que você tem aí para dizer, né, reverendo? Perfeito, tenho sim. Eu fiz algumas pesquisas interessantes sobre a fala do Papa Francisco, em que ele batizaria um extraterrestre que batesse às portas da igreja solicitando o sacramento católico. Como nós vivemos em um universo, eu gosto dessa palavra, universo bastante múltiplo, onde existem muitas religiões, inclusive cristãs, eu encontrei aqui nas minhas pesquisas, por exemplo, um pronunciamento do reformista alemão chamado Jürgen Moltmann, onde ele vai dizer que nós não deveríamos converter todos os luteranos ou batistas ou espalhar congregações católicas por onde formos. Portanto, não deveríamos oferecer simplesmente o sacramento católico aos extraterrestres, né? Aí eu fico pensando, puxa, então, se ele procurasse uma igreja protestante, essa igreja o batizaria, né? E Paul Tillich, que é também um grande reformista luterano, eu gosto muito dessa fala dele, ele vai dizer que os planos de Deus, eles são para toda a humanidade, eles são para toda a humanidade. E, ao mesmo tempo, ele se manifesta de formas diferentes e em lugares diferentes e como ele quer, porque é o Espírito de Deus que sopra onde ele quer. Então, se existe essa realidade fora do nosso planeta Terra, o que até hoje a astrobiologia, que é a ciência que estuda essa possibilidade, nada de concreto afirmou, né? Se existe essa abertura, lá está o sopro criador de Deus. E como disse o próprio Papa Francisco, nós não temos o monopólio da ação de Deus. Nem os católicos, nem os anglicanos, nem os luteranos, nenhum de nós. Porque Deus é Deus e nós apenas o servimos e o adoramos. É isso aí. Bem, eu queria saber de outras passagens bíblicas. Eu tenho uma muito especial, eu gosto muito de Elias. Até comentei aqui nos bastidores. Fala um pouquinho para a gente da passagem de Elias, né, que foi arrebatado. Pois é. Foi arrebatado numa carruagem de fogo, né? É interessante esse episódio porque a Bíblia ela vai falar de céu quando nós falamos do arrebatamento de Elias. E não existe também na teologia bíblica, na religião bíblica, um único céu, existem céus, né? Céus. O livro do Apocalipse vai falar de que subiram ao terceiro céu, ao quarto céu, ao quinto céu, né? E por aí vai. Se Elias ele foi arrebatado, ou seja, não conheceu a morte física e natural, como todos nós conhecemos, essa é uma grande graça e, ao mesmo tempo, um grande mistério, e que vai abrir, então, essa possibilidade de que o céu existe, de que esse outro plano existe. E o caso dele foi muito específico, porque não se sabe de outros personagens bíblicos que tenham sido levados ao céu sem conhecer a morte. É bastante interessante e curioso, mas está lógico também no campo do mistério. Para Deus, nada é impossível. É verdade, para Deus nada é impossível. Eu quero fazer uma pergunta. Nesse momento, né, que nós estamos no planeta onde o Papa revela a possibilidade de existência, Monsenhor Baldarac, né, revelando a possibilidade de vida extraterrestre, qual o papel da Igreja
na questão de um contato amplo e massivo? Olha, o papel da igreja é de fundamental importância. Existe um grande autor chamado Weintraub. Ele escreveu um livro, ele é um astrônomo, ele escreveu um livro intitulado As Religiões e a Vida Extraterrestre. Esse livro ele é fruto de uma pesquisa do que pensam as diversas religiões, e não só as igrejas. Nós lembramos das três, então, monoteístas, né? Cristianismo, islamismo e judaísmo. Ele pesquisa, sobre a ótica cientista, ele é um astrônomo, o que pensam essas religiões todas. E ele diz que no mundo cristão, a Igreja Católica Romana ela é a que mais se dedica a essas pesquisas, a que mais incentiva. Tanto que, recentemente, se não me falha a memória, por volta de 2008 ou 2009, houve um grande congresso astronômico no Vaticano, né, no observatório. E aí eu não posso deixar de citar uma figura muito importante, que é o padre Funes, que é também um astrônomo argentino, que é muito respeitado nesse campo. Então, sendo a igreja a representante, digamos, de Deus, de Cristo, né, propriamente dito, no mundo cristão, nos dias de hoje, a abertura da igreja, a possibilidade de vidas em outros planetas é de fundamental importância, porque vai tranquilizar os seus fiéis. O povo espera por uma posição da igreja, né? Afinal, a igreja nós entendemos como um relacionamento entre pastores e ovelhas, então as ovelhas querem saber o que os seus pastores pensam a respeito disso, né? É isso mesmo, né, Kátia Gaia? Bom, o papo está maravilhoso, né, Kátia? Bem, eu particularmente, eu tenho assim muitos questionamentos pessoais, assim como tenho dos internautas, que eu acho que vem de encontro. Mas assim, a gente vê hoje as religiões, às vezes elas desejam o poder. E hoje, será que a vinda desses seres não iria, de certa forma, dividir um pouco os fiéis? Porque cria seitas em cima de extraterrestres, né? Desculpa. Hoje em dia o pessoal já está idolatrando, tirando a imagem de Jesus Cristo e colocando a imagem de um ET, né? Perfeito, perfeito. A pergunta é muito boa, é muito pertinente. De fato, eu acredito nisso também, de que já há uma grande confusão sobre o tema e de que vai haver sempre e cada vez mais. Inclusive, nós podemos citar um pequeno texto bíblico de 2 Coríntios 11:14, onde diz o seguinte, abre aspas, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, fecha aspas, ponto, né? Então a palavra de Deus ela vai dizer, sendo uma palavra revelada, de que também essas pesquisas e essa possibilidade de vidas extraterrestres, com certeza absoluta, isso é pensamento bíblico, pode sim ser uma manifestação diabólica, e aí temos a própria palavra diabolos, aquele que divide, aquele que confunde, pode ser, portanto, uma manifestação diabólica, já que a ciência nada comprovou até agora. Você aí está gostando, né? Você aí está gostando. A gente vai para um rápido intervalo, porque o nosso canto está pedindo para cortar, porque estamos ultrapassando os limites. E a gente volta com o terceiro bloco, tá? Já, já.
Voltamos com o programa Enigmas e eu quero fazer uma pergunta ao reverendo Rogério. Se fôssemos colonizar um planeta, o que levaríamos para lá? Excelente pergunta. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque quando nós pensamos em religião, nós pensamos numa prática e nós pensamos naquilo que dá sentido à vida. Com certeza absoluta, baseados até na visita da Apolo 8 à Lua, em 1968, né? Com certeza absoluta, nós colonizarmos um planeta, nós levaríamos a religião que nós temos. Nós levaríamos a religião. E é emocionante até pensar o que esses astronautas disseram e fizeram quando pousaram, então, com Apolo 8 na Lua. Bill Anders, Jim Lowell e Frank Borman, eles leram o texto do Gênesis sobre a criação. Então, a espaçonave, o módulo pousou, e eles leram, então, Gênesis capítulo 1, justamente sobre o relato da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que tudo era bom, e fez a separação entre a luz e as estrelas, entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde, a manhã, e o primeiro dia. E segue toda a leitura de Gênesis capítulo 1, ou seja, fica claro que levaríamos a nossa religião. E o final do vídeo, que eu até me emocionei assistindo, os astronautas falam, e Feliz Natal a todos e que Deus abençoe a todos os habitantes desta terra boa. E eles visualizavam então da Lua o nosso planeta, tão pequeno e insignificante diante da grandeza do universo, né? Segundo Stephen Hawking, que é um físico britânico, ele vai dizer que o universo é como uma casca de nozes. E se o planeta Terra desaparecesse, nada de tão significante aconteceria no universo. Olha só, né? E agora ele está aí com vários documentários, vai lançar algumas coisas bem interessantes. É verdade, mas olha, Kátia, eu não quero perder um minuto. E o caso Varginha, como que a igreja, como você, reverendo, vê isso? Pois é, o caso do ET de Varginha, isso bastante interessante, e ele saiu na revista Isto É, uma edição, se não me engano, de outubro de 2010, ele vai falar então sobre este caso. Nós sabemos que Minas é uma região bastante com ufologia, né, essas questões bastante presentes, e esse caso se tornou muito famoso porque gerou uma romaria, podemos dizer assim, peregrinações até o local. Mas o que a pesquisa científica vai dizer sobre esse caso para aqueles que creem exatamente de que foi um ET que estava ali agachado, etc., o resultado é um pouco chocante porque eles dizem que era então um homem com problemas mentais, que ficava agachado o tempo todo, sempre distante das pessoas e chorando muito fino e fazendo grunhidos ou sons que então as pessoas associaram a um ET, quando na verdade é preciso afirmar que a biologia ainda nada provou de concreto de que haja vida fora do nosso pequeno e bom planeta, como disseram os astronautas lá pousando na Lua. Agora eu tenho uma pergunta polêmica. A Bíblia é um livro de relatos, né? De relatos de contato com seres divinos, angelicais. Hoje nós temos milhares de pessoas no mundo inteiro que relatam contato com seres alienígenas. E não só o contato, como filmam OVNIs. Como que você vê essa junção? Pois é. Eu vou novamente para
astrobiologia. Eu gosto bastante da posição da ciência, porque a Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia é um livro de fé. Então, o que nós temos de concreto, inclusive incentivado pelas igrejas, né, históricas, é justamente a busca de que se existe ou não. A questão dos OVNIs, vários astrônomos, eles dizem ser também impossível de acontecer essas viagens, porque basicamente por dois motivos. A distância percorrida entre o nosso planeta e os planetas que possivelmente hajam as vidas, elas levariam bilhões de anos a velocidade da luz para acontecer. Então, essas visitas constantes, elas não correspondem do ponto de vista científico, né, da astrobiologia. E um segundo ponto é que a quantidade de poeira cósmica que bateria sobre essas naves também as destruiria nessa viagem. E se a ciência deles fosse muito diferente e muito mais evoluída? Não é uma possibilidade? É uma possibilidade, mas eu acredito que haveria, então, algo de mais concreto, né, de resposta da nossa ciência. É possível que exista, sim, afinal o universo é imenso, né? É possível que exista, mas pelos dados até hoje, o próprio Stephen Hawking me vem agora à memória, ele diz que se existe algum tipo de vida fora do planeta Terra, será, sobretudo ele se refere isso a Marte, serão micro-organismos ou no máximo alguns seres semelhantes a lagartos, mas nunca homens ou seres parecidos com os seres humanos. E se houver vida intraterrena, é possível? Ah, Kátia, desculpe. Estou aqui. Desculpe, mas o assunto... Eu queria saber, tem extra, mas tem intra? Pois é, intraterrena. Aí nós podemos fazer de novo aquela viagem grande, né, com os anjos que podem tomar formas de gigantes ou de seres semelhantes a nós, mais evoluídos, mas isso ainda é tudo no campo da especulação mesmo. A Bíblia ela vai dizer que isso está no campo para confundir mesmo as pessoas do que aproximá-las, né? Enfim, é o pensamento bíblico. Papa João 23 dá um relato que está aí no YouTube, né? O Coroinha, que era do Papa na época, dá um relato onde o Papa João 23 diz ter tido um contato de 2 horas com uma entidade extraterrestre ou intraterrena. Qual o seu ponto de vista sobre isso? Olha, eu vi o vídeo, eu li a respeito. Eu acredito que há todo um movimento, por isso a preocupação da igreja em esclarecer, há todo um movimento desses contatos, né? Há todo um movimento desses contatos. Então, podemos dizer que há 800 anos atrás, segundo o próprio padre Funes, que é o astrônomo, há 800 anos atrás que a igreja tem essa preocupação em dar uma resposta concreta. Então, eu creio que esse episódio do Papa João 23 para cá fez com que a igreja ficasse mais atenta a isso. E depois aí temos o Papa, agora emérito, Bento XVI, que realizou um grande congresso. Temos a fala bastante aberta do Papa Francisco sobre os batizados, sobre acolhê-los como irmãos, e eu gosto muito dessa palavra, né? Então, isso é, no mínimo, bastante interessante e curioso. E merece investigação. Com certeza. Uma delícia falar com o reverendo, né, Kátia? Mas ele vai voltar. E a Kátia vai passar agora os contatos, o trabalho, vai falar um pouquinho do trabalho, né, Kátia? Na verdade, reverendo, eu gostaria que você falasse um pouco deste trabalho que vai ocorrer agora em agosto, dentro do ministério, né? Para que as pessoas conheçam um pouco mais até da igreja. Qual é a base do seu trabalho também? Ok, eu agradeço a abertura, a oportunidade. Bom, eu sou um reverendo, ou seja, um padre anglicano que se casa, não é?
Então, existe abertura, o celibato na igreja anglicana é opcional e eu optei pelo casamento. E desde que eu me tornei reverendo, em 2007, janeiro de 2007, eu celebro casamentos. E a minha preocupação com o tempo sempre foi o que fazer com esses casais que eu atendo para a cerimônia. E nós desenvolvemos, então, um trabalho chamado Ministério Anglicano de Casais, que é justamente o acompanhamento aos noivos, com visitas e bênção no lar. Os casais escolhem seus próprios textos bíblicos, podem escrever seus próprios votos. Chegamos no dia da cerimônia com uma caminhada já feita bastante interessante, mas eu ainda não estava feliz. O que fazer com o pós-casamento? Uma vez por ano, então, respondendo a essa pergunta, nós realizamos um grande evento chamado Jantar Anglicano de Casais. Reunimos de 50 a 100 casais todos os anos, todos os casais atendidos por nós. E é uma oportunidade de nos revermos, saber como está a vida, se tem filho ou não, quando vamos batizar, e que eles renovem os seus votos também. Queremos manter um vínculo, queremos trazê-los para a igreja, trazê-los para a comunidade, não só trazê-los, queremos ir até eles. Como disse Jesus, ide, queremos ser próximo dos casais. Então, esse trabalho é feito com muito amor e carinho e tem rendido frutos maravilhosos. A igreja anglicana, ela também traz o mesmo aporte que a ortodoxa, de casar pessoas que estão separadas, divorciadas, viúvas, não é mesmo? Correto. A igreja anglicana, ela age de acordo com a lei do país, portanto, nós casamos solteiros, legalmente divorciados, porque nós acreditamos que Deus não nega a bênção àqueles que pedem. Então, se a lei do país permite, se o casal, infelizmente, por um motivo ou outro, não conseguiu seguir com o seu casamento, ele apresenta a certidão do divórcio e nós fazemos um novo processo matrimonial, muito bem dito, assim como a Igreja Ortodoxa também celebra. Bom, os contatos, né? É verdade. Os contatos de uma mensagem final, porque a gente está nos nossos minutos finais, viu, reverendo? Ok, eu agradeço a oportunidade, desejo muitas bênçãos, paz a todos os que assistem. Acessem reverendorogério.com.br, lá tem o link para Facebook e para tudo. Será um prazer também responder as perguntas e estabelecer um relacionamento contigo. Deus abençoe a todos, obrigado a vocês pela acolhida. Gratidão, reverendo, uma honra estar contigo e espero que você volte. Será uma Para a honra. gente continuar com esses temas e muitos outros. Você gostou, né? O Enigmas é assim. A gente traz gente séria para falar sério de assuntos sérios. Até o próximo Enigmas, Katia Gai. Até o próximo Enigmas, reverendo. Até o próximo, pessoal.